O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Por ali, ó. Pra cá. Pra cá, ó. É o local do sermão da montanha. Agora estamos no lago da Galileia, Mar da Galileia. Aqui, o Mar da Galileia. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Pai, eis aqui a tua palavra. Estamos diante da sua palavra e como foi orado aqui, não podemos entendê-la nem explaná-la e guardá-la no coração ou muito menos praticá-la, sem que teu Espírito opere em nós todas essas coisas. Nos rendemos diante do teu poder e da tua palavra e colocamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sob submissão do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Tudo que a gente fala de Bíblia, ou lê Bíblia, é necessário que a gente entenda o porquê que ele está falando isso. Foi muito bem dito pelo nosso querido aqui, dentro de um contexto em que existe uma escola de Hillel, de uma escola que Jesus entende e está vivendo no meio dessa escola, e ele começa então a partir de pontos, e a gente chama de pontes missionárias. Aquilo que você entende sobre Deus, eu começo a falar com você a partir dessa ponte. Então, quando ele começa a ensinar num contexto judaico, num contexto de Hillel, da escola de Hillel, teológica de Hillel, ele está falando exatamente aquilo que é o pensamento de Hillel. E ele, aqui onde a gente está, para você se situar cronologicamente na Bíblia, sobre a vida de Jesus, você pensa que no capítulo 3, Jesus ele é tentado no monte, onde a gente passou, ele passa pela tentação. Na sequência do capítulo 4, ele então inicia, no capítulo 3 ele é batizado, no capítulo 4 ele é tentado, no capítulo 4 em diante, então ele começa o seu ministério, ele começa a fazer curas e sinais. Aí, nesse momento, muitas pessoas começam a segui-lo. E ele atravessa esse lago que a gente está vendo e ele se depara com a multidão esperando por ele. E de repente, então, ele começa a ensinar essa multidão. Quando ele vê a multidão, ele senta no meio dele, como nós estamos aqui, num monte, tinha muita gente. Ele senta no meio deles, e o versículo 1 vai dizer que ele, sentando em meio às multidões, ele começa a ensiná-los. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. E ele segue todo um sermão que vai do capítulo 5, 6 ao 7, o Sermão da Montanha, aqui de Mateus. Para você se situar mais ou menos do que está acontecendo. Tem uma multidão seguindo ele, multidão que está seguindo ele a princípio não pelos ensinos dele, porque ainda não deu tempo. A multidão está seguindo ele a princípio por causa das coisas que ele começa a operar e a fazer em Israel, que ainda não entende sobre os conceitos do reino de Deus.
E ele então começa a explanar sobre o que é o reino dos céus. Eu costumo dizer o seguinte: esse Sermão do Monte, ele não é a qualidade que vai te levar para o céu, mas ele é o estilo de vida de alguém que já herdou o céu, alguém que já tem o reino de Deus dentro de si. Ele tem essas condutas de vida. Então, quando ele começa a falar, ele começa a ensinar sobre felicidade. Eu tenho batido muito isso por onde passo, porque a impressão que nós cristãos temos passado para as pessoas, às vezes, aqueles que seguem de fato a Bíblia, é que nós somos tristes, que a gente não celebra, que a gente não se alegra, que a gente é um monte de gente que segue um monte de coisa assim: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não, um monte de não. E o cristianismo não é isso. Ele já começa a ensinar o seu primeiro grande sermão sobre felicidade. E é bem-aventurados. E no grego essa palavra não tem a ver com felicidade momentânea ou passageira, tem a ver com a expressão mais forte do idioma grego para dizer felizes sobre qualquer circunstância. Ainda que eu esteja enterrando alguém, eu posso estar num momento triste, mas eu sou feliz. Ele está usando uma expressão que eu posso estar passando por dificuldades tristes, mas no grego, no original, ele está dizendo é aquele cara que é feliz independente da circunstância. Macários, bem-aventurados macários, felizes, são aqueles que são humildes de espírito. A gente poderia ficar pelo menos uma hora em cada bem-aventurança dessa, aqui pensando sobre elas, mas eu quero partir da primeira, da base de todo o cristianismo, da base que vai nos fazer herdar os céus, que ele fala que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero falar só um pouquinho sobre essa base, ser humilde de espírito. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, como dizia assim, né, o filósofo lá, né, meu pai me chamava de Pitoquinho. Ô, Pitoquinho, Pitoco, já ouviu essa expressão? Quando é pequenininho, Pitoquinho, ele usa essa expressão no grego, bem-aventurados, ou seja, felizes os pequenos, humildes de espírito. Pitocos, os humildes de espírito, no grego. O que isso diz para nós? Às vezes a gente não compreende muito o que é ser pequeno diante de Deus, e a necessidade de ser criança para entrar no reino dos céus se tornou algo que Jesus ensinou muitas vezes. Se você não se tornar como uma criança, você não entra no reino dos céus. Quem tem filho aqui de vocês? O filho, ele precisa do pai para comer, para se limpar, para se vestir, para segurança. Ele precisa do pai para tudo. Felizes são os pequenos, os humildes de espírito. E sabem que espiritualmente dependem de tudo de Deus. Dependem de Deus até para se achegar a Deus. Dependem de Deus para orar. Dependem de Deus para ler as Escrituras. Dependem de Deus para falar sobre Deus. Dependem de Deus para ir para a igreja. Dependem de Deus em todas as circunstâncias. Dependem de Deus para estar aqui. Dependem de Deus para existir, para se movimentar. A Bíblia diz que tudo é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aqueles que entendem dentro do coração que só vão herdar o reino dos céus porque alguém foi crucificado numa cruz pelos nossos pecados. Que dependem da salvação de um Messias, de um Jesus. Dependem de um Espírito para entender essa coisa. Dependem de um Espírito para nascer de novo. Mas a essência do que a gente está dizendo aqui, e parando e refletindo, é que o humilde de espírito vai além do que a gente podia simplesmente falar em meia hora aqui. O humilde de espírito é quando você dobrar os seus joelhos, você não olhar para você mesmo, ter orgulho e falar: eu jejuo, eu oro, eu faço isso tantas vezes por dia. Não, você só faz isso, querido, porque Deus te faz fazer isso. Porque Deus jogou uma luz sobre você, um entendimento sobre você da glória dele que te permite fazer essas coisas. Porque se Deus não tivesse feito isso em você, você nem faria isso. Você só faz aquilo que você tem de luz de Deus, de revelação de Deus dentro de você. E tudo isso vem do Criador. Tudo isso vem do Pai das luzes. A Bíblia diz que não existe um dom perfeito que do céu não seja dado. Até a fé que você tem é dom de Deus. A Bíblia diz que vós sois salvos, não pelos vossos esforços, mas pela graça de Deus. Para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: eu fui salvo pelo que eu faço, pelas coisas que eu sou, pelo que eu tenho, mas sim pela graça de Deus que é dada a gente. Graça, favor e merecido. Deus fazendo tudo por quem não merece. Estamos aqui. É o sermão que, como
alguém que ensina a palavra. É o maior sermão de Jesus para mim. Porque embora a gente esteja lendo um negócio desse aqui, a gente não sabe, sabia que isso aqui foi pregado em grego e foi pregado ainda em estilo de prosa, em estilo de poesia poética. Quando ele fala, você sabe o que é uma poesia que tem tamanho, estrofe, que tem rima, que tem métrica? Jesus não só pregou um sermão, ele deu aula aqui, gente. Ele deu aula sobre eu conheço o reino dos céus. Eu vou falar para você isso em forma de poesia. Eu vou pregar para vocês de forma poética. Por isso ele usa Macarios, uma expressão grega poética. Isso é fantástico. Eu fico emocionado de ter a honra de poder falar no monte que meu Senhor pregou. O maior sermão, eu te agradeço. Isso aqui para mim é um presente. É o sermão mais belo para mim de todos os sermões já pregados na história pelo maior dos pregadores. Por aquele que é a vida, a existência, o começo, o meio e o fim. Quando ele se assentou para ensinar sobre o reino dos céus, vendo as pessoas seguindo ele, procurando ele, como ovelhas que não têm pastor, perdidas. E ele senta então e começa. Felizes são os humildes de espírito, que sabem que depende de meu Pai, porque deles é o reino dos céus. Feche teu olho um pouquinho, teus olhos. Pai, perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Entregamos a Ti o nosso coração, para que o Seu Espírito opere o que o Senhor quer operar nessa hora e traga revelação, traga luz sobre a dependência e a suficiência de Jesus Cristo sobre nós. É por meio do Teu Espírito que eu oro, Pai. Amém.